Olá pessoal, vamos para uma aula de preparação para o vestibular Medicina da Faculdade Atenas de Sete Lagoas, vestibular 2023. Aqui nós vamos falar de questões da última prova de 2022, comentar, resolver essas questões. Já deixei a coisa mais ou menos adiantada para facilitar, para a gente ganhar tempo, né? Fiz algumas marcações aqui importantes. E nós vamos falar então da química e da biologia, tá? Também vamos comentar os itens, né, que mais caem nas provas de biologia e química do vestibular da Atenas. Fiz um levantamento aqui das 5 últimas provas e fazer um rápido comentário sobre a característica dos temas da redação. Aproveite aí, inscreva-se no canal, marque as notificações para você receber as novidades aí das aulas que são postadas e dê like no vídeo caso você goste, tá? Use também os comentários para tirar dúvidas e sugerir novos vídeos. Estamos aqui à sua disposição. Muito bem, então vamos lá, né? Prova 2022, Atenas, Sete Lagoas, Medicina. São 4 questões de biologia e 4 questões de química na prova, né? Vocês devem conferir, né, o edital do vestibular, certo? Tem acontecido como nos últimos anos, então nós temos aí inclusive uma outra gravação, aí, um outro vídeo falando sobre o vestibular passado, né, onde eu dou todas essas informações, apesar de que havia uma pequena diferença lá, por se tratar ainda de período de pandemia, havia uma pequena diferença em relação a vagas remanescentes, não existe mais, certo? Mas o resto é a mesma coisa, né? Questão do peso das provas, a prova de biologia tem peso 4, né? Então isso é muito importante, a prova de química também, tá certo? A prova de matemática e física também tem um peso importante, e é claro, tem a redação, que vale muitos pontos, né? Então confira lá, eu vou deixar aí na descrição, né, dessa aula, eu vou deixar o link, tá? Para você não deixar de assistir essa gravação, que é uma das mais assistidas aqui do canal, inclusive, tá? Muito bem, questão 5. Fala sobre a Covid-19. Né? É importante a gente observar que nós estamos falando aqui de uma faculdade particular, tá? Não é um Enem, né? O Enem ficou bastante tempo aí, né? Ficou 2020, né? 2021, praticamente sem falar da pandemia. Foi aparecer só agora na prova, né? Foi aparecer questão sobre a Covid. Pelas características, né, da prova do Enem. Agora, as faculdades particulares não. Tá? As faculdades particulares, durante esse período de pandemia, perguntaram muito sobre a Covid. Né? Questão da doença em si, né? Questão de vírus, questão de vacinas, né? Coisas desse tipo, né? Sintomas, comparação com outras doenças, etc. Então aqui nós temos o seguinte, na presença da Covid-19 na população, fez-se necessária a quarentena, um mecanismo de prevenção que tem como finalidade diminuir a disseminação do vírus na população. A quarentena altera a vida das pessoas, afetando os sistemas e tecidos do corpo. Em relação ao tecido conjuntivo adiposo e tecidos musculares, observamos alterações. Analise as afirmativas. Então vamos lá. É bom dar um pulinho sempre aqui para baixo, né, para ver o que ele está querendo dessas afirmativas. Ele quer o correto, né? Correto. Então, no item 1, afirmativa 1, fala que a falta de atividade física na quarentena provoca atrofiamento dos músculos. Até aí tudo bem, mas músculo liso não, né, gente? Músculo liso do tubo digestivo não tem nada a ver com falta de atividade física na quarentena. Falta de atividade física ia prejudicar o músculo estriado esquelético, né? Não o músculo liso, nem músculo cardíaco, certo? Que são estimulados pelo sistema nervoso parasimpático, né? Simpático e parasimpático, né? Mas está errado, né? Por causa disso aí de cara, então a 1 já está errada. Ocorre também atrofiamento da musculatura estriada esquelética por falta de atividade física. Durante a quarentena, músculos esses que são estimulados pela liberação de acetilcolina. Olha, importante, interessante, né? Entrou aí na questão do sistema nervoso também. Os músculos estriados esqueléticos realmente atrofiam, né? E são estimulados por acetilcolina, corretamente, nas sinapses. O sedentarismo, né, durante a quarentena,
pode promover o desenvolvimento da obesidade por aumento da gota de gordura presente nos adipócitos do tecido conjuntivo adiposo, certo? Bom, então a gente está vendo o seguinte, o mote da questão é a Covid-19, mas, na verdade, é uma questão de histologia, né? É uma questão de histologia. Então, o item 2 e os 3 estão corretos, certo? O item 1 errado, porque não existe essa atrofia de músculo liso de tubo digestivo. A letra E, apenas 2 e 3, então, estão corretos, tá? Observe que é uma questão de histologia e que deu uma pensadinha ali no sistema nervoso, né? Ao falar do parasimpático, ao falar da acetilcolina, né? Deu uma pensadinha nisso aí. Questão 6. As briófitas marcam importante passagem evolutiva da água para o ambiente terrestre. Algumas soluções precisaram acontecer para que essa sobrevivência pudesse ter sucesso, né? Como frequentemente habitar ambientes úmidos e diversas adaptações do seu ciclo de vida. Marque a alternativa correta. Olha, essa questão aqui é uma questão interessante. À primeira vista, ela parece o seguinte: uma pessoa, não necessariamente um biólogo, né, elaborou essa questão, pegou lá um trecho de um livro, de uma descrição do ciclo reprodutivo de briófita e trocou algumas coisinhas, cometendo alguns erros, né, grosseiros, né? Então, na letra A, por exemplo, fala que os esporos são liberados por uma cápsula, que se abre quando o aperto se destaca, até tudo bem. Mas esporo diploide, né, gente? Esporo é haploide, né? Esporos e gametas são haploides, germina em ambiente propício, tudo bem. Mas diploide não, esporo e gameta é haploide. Os anterídeos haploides são liberados do anterozoide maduro, o contrário. Os anterozoides haploides, né, que são os gametas masculinos, são liberados do anterídeo maduro, tá vendo? Trocaram o anterídeo com o anterozoide, trocaram a posição dessas palavras. Os anterídeos nadam até o arquegônio, não, os anterozoides nadam até o arquegônio. Os anterozoides é que são os gametas, né? O anterídeo é a estrutura que produz o gameta, é o gametângio. Pois são células flageladas e tal. O arquegônio diploide, por meiose, produz a oosfera. Não. A gente sabe que meiose na planta não é para a produção de gameta. Meiose na planta é para a produção de esporos, né? O arquegônio, né, haploide, inclusive, o arquegônio é parte do gametófito, então ele é haploide. Por mitose, produz a oosfera. Assim estaria correto. O resto está ok. Célula haploide, secundária, forma zigoto. O gametófito é a fase duradoura do ciclo de vida das briófitas, sendo que é uma estrutura haploide, beleza, certinho. É a plantinha verde, né, avascular, né, das briófitas, de geração duradoura. E o esporófito, formado por estruturas que são filóide, caulóide e rizóide, pois são avasculares. Não, quem é formado de filóide, caulóide e rizóide é o gametófito, né? O esporófito das briófitas é aquela haste, né, com a cápsula na ponta, não é o gametófito aí não, tá? Esse é o esporófito, né? Bom, então, detalhe de dado, tranquilo, questão de botânica, briófita, né? Bom, aqui nós temos uma questão sobre doença de Chagas, né? Os desafios para vencer a doença de Chagas, um problema negligenciado, né? É um texto aqui, né, do professor Dr. Edmar Alcides Bock, cardiologista, de 2 de maio de 2019. Então é um texto bem recente, né? Sempre importante, né, gente? A gente observar esses dados aqui, né? Para, inclusive, avaliar, né, se está certo, está errado, o que está sendo falado lá atrás. Em 1909, o médico Carlos Chagas descobriu pela primeira vez o protozoário Trypanosoma cruzi no sangue de um ser humano, né, aqui em Minas Gerais, na cidade de La Sância. Após mais de 110 anos, a doença de Chagas, DC, ainda está longe de ser superada, endêmica em 21 países da América Latina, né, ou seja, até o México, né, ela afeta aproximadamente 6 milhões de pessoas no mundo. Segundo estimativas, provoca 12 mil mortes por ano, e o problema vem crescendo nos últimos anos no Brasil, país com ao menos 1 milhão de infectados. O Ministério, existe uma dúvida, tá, gente? Se fala entre 1 milhão e 3 milhões de infectados aqui no Brasil. Isso porque a doença ela permanece muito tempo, né, no indivíduo. Se o indivíduo não morrer na fase inicial, fase aguda, ele pode viver 40, 50 anos com a doença. O Ministério da Saúde afirma que o número de casos da doença na forma aguda mais do que triplicou de 2008 a 2017.
médicos refletem sobre como vencer essa infecção, associada a risco de morte, e é uma perda superior a 5,6 milhões de dólares com absenteísmo no Brasil. Absenteísmo é ausência, né? O doente ausente do trabalho, né? Ausente do trabalho. Até mesmo porque, geralmente, ele é aposentado precocemente, o que provoca, então, esse prejuízo, né, de 5,6 milhões de dólares. Quanto às características da tripanossomíase, né, doença de Chagas, tripanossomíase americana, mesma coisa, analise as assertivas e marca correta. Marca correta, vamos lá. Muito cuidado, hein, gente? Não estamos em ambiente de Enem, não estamos em ambiente de Enem. Pode-se pedir a correta, pode-se pedir a incorreta. Muita atenção. Se possível, marque sempre no enunciado se está querendo correta ou incorreta. Tá? O relevante aumento do número de casos deve-se apenas à transmissão oral pela ingestão de alimentos contaminados, caldo de cana, açaí, bacaba, entre outros, mas não pela transmissão vetorial domiciliar e vetorial extradomiciliar. Olha, o apenas aqui não está bem colocado, não. Tá? Nós temos um aumento do número de casos, sim, claro que essa ingestão de alimentos é importante, tá? Mas não é só ela. Tá? A transmissão pelo vetor, principalmente em novas áreas, especialmente na Amazônia também, onde, graças ao desmatamento, né, mudou a característica da vegetação, favorecendo o barbeiro ocupar novas áreas lá. A doença de Chagas é comum em locais onde o inseto é encontrado, como a América do Norte e a América Central. Olha, a América do Norte inteira não, né? Quer dizer, a América Latina pega o México, México é a América do Norte, né? Mas quando você fala assim América do Norte, você está jogando a coisa também Estados Unidos e Canadá. E Estados Unidos, principalmente acima, né, do trópico, né? Do trópico de Câncer, né, ali para cima, é muito frio, né? O barbeiro não suporta, tá? O barbeiro não suporta essa situação. Então, essa América do Norte que já está estranho. Mais para frente fala que ela é responsável pela transmissão do protozoário Trypanosoma mulgene, não, Trypanosoma cruzi, né, ao homem. A doença pode ser leve, causando inchaço e febre, ou pode durar muito tempo. Pode ser leve, pode durar muito tempo, pode matar também, né? Dá uma alternativa legal, um erro aqui, um outro erro aqui na espécie aqui de protozoário, né? Mesmo com o controle da ocorrência de novos casos de doença de Chagas na maioria do território nacional, a magnitude dela permanece relevante. Reflexo disso é a elevada taxa de mortalidade pela doença no país, representando uma das maiores causas de mortes por doenças infecciosas e parasitárias. Sim, está certo, está correto, está entre as 5 maiores causas de morte por doença infecciosa parasitária. Eu só questiono um pouquinho, porque esse nível de informação, tá, de prevalência, né, qual doença que é prevalente, que provoca mais mortes, né, categorizada dessa forma, normalmente não é uma informação que a gente passa no ensino médio, né? Normalmente isso é uma informação mais mesmo no curso de medicina, né, que se tem essa preocupação aí. Mas tá legal, tá certinho, não tenho que discutir também não. A forma clássica de transmissão ocorre quando a pessoa é picada e a inoculação da saliva infectada. Não é pela saliva, né? A pessoa realmente é picada, mas é pelas fezes, né? Pelas fezes do barbeiro que ocorre a contaminação, né? Então tá tudo errado aí para frente, tal, né? Quer dizer, errado não, o resto até tá certo aqui, né? Pega o sangue, a picada leva o titulino para o sangue, não é a picada, é as fezes, né? Esse inseto de hábitos noturnos vive nas frestas das casas de pau-a-pique, ninho de pássaros, tocas de animais, castas de tronco de árvore, embaixo de pedra, facilitando o acesso do barbeiro infectado aos hospedeiros intermediários, como o homem e outro mamífero. Olha, a terminologia hospedeiro intermediário é usada classicamente para aquele hospedeiro onde o parasita reproduz sexuadamente. E os protozoários flagelados, como é o caso do Trypanosoma cruzi, né, ele não reproduz sexuadamente. Então não devemos usar o termo hospedeiro intermediário, não devemos.
Existe uma outra corrente que fala que devemos usar o termo hospedeiro intermediário para aliás, usar o termo hospedeiro definitivo, né? Peraí, um minutinho, acho que eu fiz uma confusãozinha para vocês aqui. O termo hospedeiro intermediário e definitivo, tá? Refere-se à reprodução sexuada. Intermediário é aquele hospedeiro onde a reprodução é assexuada e definitivo é aquele hospedeiro onde a reprodução é sexuada. Tá certo? O hospedeiro definitivo é onde o parasita reproduz sexuadamente. O hospedeiro intermediário é onde ele reproduz assexuadamente. Mas tendo as duas formas, tá? Tendo uma parte sexuada e uma parte assexuada no ciclo, tá certo? Então não é correto chamar o homem de hospedeiro intermediário, porque o parasita em questão, ele não tem fase sexuada e fase assexuada. Ele não tem um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário, tá? Então é melhor a gente falar hospedeiro vertebrado, que somos nós, hospedeiro invertebrado, que é o barbeiro, tá? Uma outra visão fala o seguinte, né? Usar o hospedeiro definitivo no organismo onde a doença se manifesta. Aí seria o homem, né? Aí o homem seria o definitivo nessa outra possibilidade, né? Então não é intermediário de qualquer jeito, né? Não é intermediário de qualquer jeito, tá? Então, mas o clássico é isso, tá? Você pega lá um organismo que tem reprodução sexuada e assexuada. Protozoário da malária, por exemplo. Onde ele reproduz sexuadamente é o hospedeiro definitivo, que é o mosquito, o anófeles, né? E onde ele reproduz assexuadamente é o hospedeiro intermediário, que é o homem, tá? Então, assim, não cabe essa classificação aqui, tá? Então, talvez por causa disso a questão fique um pouco confusa, né? Eu vejo pessoas aqui errando, né? Podendo marcar várias coisas aqui, né? Eu acho que a letra B, com esse Trypanosoma mulgenis, sendo que lá em cima mesmo tinha falado que é Trypanosoma cruzi, e a letra D, que é esse negócio da saliva, essas aí eu acho que o sujeito marcar está mal informado sobre a doença, mas as outras poderia haver um perigo do sujeito marcar, tá certo? A e a E, tá? Essa é a resposta correta da letra C. Surpreendentemente, outra questão de botânica. Surpreendentemente, tá? Aí o pessoal fala assim, meu Deus, Ramon, mas presta atenção, esse é um vestibular de medicina. Por que os caras estão cobrando tanta botânica? Quer dizer, 4 questões, 2 de botânica. Olha, tem várias explicações possíveis, tá? Uma das explicações que eu acho mais interessante, porque outras faculdades particulares de medicina também fazem, como é o caso das ciências médicas, tá? Cobrar uns temas de biologia, tá? Que o aluno não está esperando, para ver se esse aluno, se esse estudante, realmente ele estudou bastante biologia, tá certo? Estudou bastante biologia e não só o que ele achava que ia cair, tá certo? Quer dizer, um vestibular de medicina, você imagina o seguinte, célula, embriologia, tecido, né? Fisiologia, genética e doença. Você imagina isso, né? Aí o aluno deixa meio de lado botânica, deixa meio de lado ecologia, tá certo? Deixa meio de lado evolução, certo? Então, quando a faculdade cobra esses assuntos que o aluno deixaria de lado, ela está privilegiando aquele aluno que estuda tudo. Aquele aluno que estuda tudo, tá? Ela não está privilegiando aquele aluno que estudou pela metade. Então, isso é uma lógica interessante. Isso é uma lógica interessante. Afinal de contas, estamos falando de curso de medicina, né, em que o ideal não é selecionar um aluno preguiçoso, né? Ramon, mas não é questão de preguiça, é questão de lógica, dedicar mais àquilo que é mais importante, sim.
mas o exame vestibular está cobrando o aprendizado do ensino médio. Né? O aprendizado do ensino médio. Então, biologia é ampla, né? Biologia é muito ampla. Tá? A questão, mas é fácil, né? Essa questão é tranquila, uma das mais tranquilas aqui da prova. Né? O reino planta é composto por organismos eucariotos, multicelulares, autótrofos, fotossintetizantes, que alternam seu ciclo de vida entre fase haploide e fase diploide. Já tinha falado isso na questão lá da briófita. A botânica, por sua vez, é o ramo da biologia dedicado ao estudo dos organismos, quais têm diversas aplicações no nosso dia a dia. Considera as relações estabelecidas abaixo dos grupos vegetais e suas aplicações representantes. Grupo vegetal 1, não sei quem que é. Pode ser usado como bioindicador, ó, uma ecologiazinha aí de passagem. Representante musgo, briófita. Grupo vegetal 1, musgo, briófita. Inclusive a outra questão foi sobre briófita. A outra questão foi sobre briófita, certo? Se tivesse citado o termo musgo aqui, então, tinha matado a outra lá na frente. Porque só de saber que o grupo vegetal 1 é briófita, você já eliminou todas as alternativas sobre a letra E. A pteridófitas, samambaias, podem ser usados em paisagismo, beleza. Gimnospermas, né? Pode ser usado em alimentação, né? O caso da araucária, né? Que dá o pinhão, né? Pode ser usado em alimentação, certo? Olha, medicamentos podem ser extraídos de várias plantas, inclusive de pteridófitas, né? Não é muito comum, mas tem. Tá? E além da araucária, tem o pinheiro também, que é uma gimnosperma, né? Tal, né? Questão tranquila demais. Eu acho que essa aqui não podia errar de jeito nenhum, tá certo? Quer dizer, desde que o sujeito tenha estudado um pouquinho de planta, né? Ele não podia errar essa questão, em hipótese alguma, tá? Passando para a química, a gente vem com uma questão aí, começa falando do acidente de Chernobyl, e eu vou até evitar de falar tudo que está aí, não há necessidade, mas de cara, né, na hora que eu bati o olho na questão, eu falei assim, opa, radioatividade, né? Coisa rara de ser perguntada aí na Atenas, né? Mas não é não, é uma questão de estequiometria, tá? É uma questão de estequiometria. Então, mais de 30 anos depois, o acidente repercute, contribui, tarará, tarará. Suponha que no reator de Chernobyl 4 houvesse 50 kg de cloreto de césio. Gente, a prova tem tabela periódica, tá? Então, cloro tem valência 1, césio tem valência 1, né? Césio da coluna 1 da tabela periódica, cloro da 17, né? O 7A. Valência 1 também, cloreto de sódio, CsCl, né? CsCl. Então, suponha que tinha 50 kg de cloreto de sódio e que, mantendo o reator intacto, fosse necessário realizar uma dissolução de todo o conteúdo radioativo, utilizando excesso de solução aquosa diluída de ácido sulfúrico, H2SO4, em quantidade suficiente para a dissolução total do material, certo? Dissolução total do material. Sendo assim, calcule a quantidade aproximada de entidades salinas formadas após o processo de solução do césio, assinada correta. Olha, aqui pegou pesado, porque você tinha que saber escrever a equação da reação. Né? Então, cloreto de césio, ácido sulfúrico, tá? Eu vou precisar de 2 césio, porque ele tem valência 1, vai tomar o lugar do hidrogênio, certo? Vai formar então aí o sulfato de césio, tá? E os hidrogênios com os cloro, ácido clorídrico, certo? Olha, particularmente eu achei o fato deles terem optado por essa equação, essa reação, não achei muito legal não, porque na verdade, tá? Cloreto de césio, ácido sulfúrico, sulfato de césio e ácido clorídrico, todos dissolvem água, né? Então não tem essa formação de sulfato de césio, sabe? Sólido que precipita e tal, não tem, na verdade, vira tudo uma mistura no final, ficou meio esquisito, mas vamos ter que interpretar por esse caminho, a questão já não está fácil mesmo. Então olha lá, 2 cloretos de césio originam sulfato de césio,
que são as tais entidades salinas, entre aspas, molécula. É que a gente não pode chamar isso aqui de molécula, porque é composto iônico. Então, o certo seria chamar entidade salina. Entendeu? Em vez de falar uma molécula de sulfato de césio, é uma entidade salina ou uma fórmula de sulfato de césio. Tá? Chamando de molécula aqui para facilitar. Então, vou fazer uma proporção. Se ele quer saber a quantidade de entidades salinas, quer dizer, a quantidade de moléculas, veja que as alternativas lá está usando o número de Avogadro, né? Deu para perceber, né? Olha as potências lá, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a massa que foi dada e quantas moléculas eu obtenho. Então, o cloreto de césio, tá? Pegando os dados da tabela periódica, porque ele só deu o dado do césio, né? Não deu do cloro aqui, ó. Você tem que buscar o cloro lá na tabela periódica. Então, o cloreto de césio pesa tanto, 2 cloretos de césio é 345. 2 cloretos de césio é 345 gramas. E esses 2 cloretos de césio, eles formam um mol de sulfato de césio, quer dizer, 6 vezes 10 a 23 entidades salinas, moléculas. Como dissolveu 50 quilos, são 50 mil gramas, né? Dá X. Então, o X vai dar 870 vezes 10 a 23, ou 8,7 vezes 10 a 25, letra E na resposta. Agora, questão difícil, viu? Questão difícil, essa palavrinha entidade salina complica o aluno, enunciado muito grande, desnecessariamente grande. As 5 primeiras linhas aqui não servem para nada, tá? As 5 primeiras linhas não servem para nada, só confundem, tá? A reação em si, né, não foi dada e é questionável. Sei não, é uma questão difícil, tá? Para o público médio é uma questão difícil, tá? Um aluno muito bem preparado, ele ia saber pegar um caminho aqui, né, de resolução. Questão 14 tem esse enunciado enorme, tá? Enunciado aqui, alternativas aqui, tudo. Então, ao mesmo tempo que os períodos de guerra trouxeram enorme destruição ao mundo, a humanidade presenciou a maior revolução científica e tecnológica vista até então. Na primeira metade do século XX, o químico alemão Fritz Haber desenvolveu um método que permitiu a síntese industrial de amônia a elevada pressão na presença de catalisadores de 500 graus. Esse processo pode ser representado através da equação química. N2 mais 3H2, dando 2NH3, ΔH menor que zero, reação exotérmica. Equilíbrio. O gráfico a seguir mostra a influência de pressão e temperatura no rendimento da produção de amônia. Tá? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar isso aqui que a gente tem que avaliar, analisar essas informações, falar quais estão corretas. Tá? Vou pegar isso aqui e esses 2 dados importantes aqui de cima. A equação, temperatura e esse gráfico. Tá? Pronto, aumentar aqui fica mais fácil para vocês enxergarem, né? Então, olha só. O que ele está mostrando aqui no gráfico? A 200 graus, eu consigo atingir um percentual de amônia altíssimo quando eu uso 1000 atmosferas. 1000 atmosferas, 200 graus. Eu consigo atingir um percentual altíssimo de amônia no equilíbrio. Mas não foi isso que o cara usou, né? Ele usou 500 graus. Não dá um percentual tão alto de amônia, certo? Mas é um percentual acima de 50%. Acima de 50%. Então você está percebendo que quanto maior a pressão, maior a produção de amônia no equilíbrio. E quanto menor a temperatura, maior a produção de amônia no equilíbrio. Claro, a reação é exotérmica, né? É exotérmica, está liberando calor. Se eu coloco calor, favorece a inversa, diminui a amônia. Tá certo? A reação libera calor. Coloca aqui, ó, mais calor. Tá? Então, se você inverte, se fornece calor, você favorece a inversa, consome amônia. Então, temperaturas muito altas formam pouco amônia no equilíbrio. Temperaturas mais baixas formam mais amônia. Mas atenção, hein? Jamais chega no 100%. Jamais.
No equilíbrio, todos os participantes têm que estar presentes. Então, um não pode ser 100% e os outros zero. Isso não pode acontecer. Tá? Aliás, na hora que eu vi esse gráfico, eu achei que eles iam perguntar isso. E, aliás, esse gráfico já caiu numas 20 questões aí, vestibulares afora. Tá? Não é a primeira vez que ele aparece. Então, você pesquisa que você vai ver gráfico amônia, pressão, temperatura, aí que você vai ver. Já caiu umas 20 vezes esse gráfico. Bom, então aqui está mostrando isso. Altas pressões favorecem a produção de amônia. Claro, porque quando eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para o lado que tem menos mols de gás. Né? Aqui tem 4 mols de gás, aqui tem 2. Se eu aumento a pressão, pelo princípio de Le Chatelier, o sistema vai tentar diminuir a pressão e vai diminuindo o número de mol de gás. Então, favorecendo a direta. Então, quanto maior a pressão, obviamente, maior a produção de amônia. Agora, a temperatura deveria usar a temperatura mais baixa, né? Mas ele usa 500 graus. Aqui vai falar sobre isso. Tá? Aqui vai te dar a explicação aqui de cara. Tá? Com relação à síntese de amônia, analisa afirmações. A síntese de amônia é a reação exotérmica, que, segundo o princípio de Le Chatelier, é favorecido com a diminuição da temperatura. Perfeitamente, é o que eu estou vendo no gráfico. Porém, a diminuição da temperatura pode inviabilizar a ocorrência de colisões efetivas das moléculas reagentes. Dessa forma, as condições de síntese da amônia revelam uma otimização de aspectos cinéticos e termodinâmicos. Quer dizer, na verdade é o seguinte, né? O ideal seria baixa temperatura, só que em baixa temperatura a reação é muito lenta. Aspectos cinéticos. Você sabe que toda reação que em baixa temperatura ela é lenta. Né? Então você ia produzir mais amônia? Ia. Só que ia demorar um mês. Né? A 500 graus eu produzo menos amônia, mas em 2 dias. Certo? Então isso é vantajoso. Tá? Então esse item 1 está certíssimo. Já apareceu em várias questões. Tá? Quem já fez muitas questões de equilíbrio, e é raro, viu? Aluno que dedica em equilíbrio químico e iônico, não ia ter dificuldade nessa questão, não. Isso é manjado, já apareceu em outras provas. O catalisador não influencia na concentração final de amônia após atingir o estado de equilíbrio, realmente. Se eu uso baseia-se na ocorrência de um novo mecanismo de reação, tá certo. Apresentando maior energia de ativação, não, menor, né? O catalisador diminui a energia de ativação. Tá? Ele não afeta o equilíbrio, porque ele favorece a direta e favorece a inversa. Então ele não afeta o equilíbrio. Mas maior energia de ativação, não. Considerando sua temperatura de ebulição, a separação da amônia pode ocorrer por resfriamento e liquefação. Olha, gente, a amônia, né, ela pode formar ligações de hidrogênio. Então, se você baixa a temperatura, a amônia passa para o estado líquido rapidamente e pode ser separada dos outros gases H2N2 que não tem essa facilidade. Né? Nesse processo, os gases que não reagiram retornam para a câmara de reação. Então você baixa a temperatura, tira a amônia e devolve o N2 e o H2 gasosos para a reação. Né? Descoberta de um processo convertir N2 atmosférico em compostos nitrogenados possibilitou que a Alemanha reduzisse o custo da fabricação de explosivos. Né? Você sabe que muitos explosivos têm nitrogênio, né? Nitroglicerina, nitrotolueno. Tá? O próprio nitrato de amônio, né, é um explosivo. Consequentemente, prolongasse a Primeira Guerra Mundial, como também possibilitou a produção de alimentos para bilhões de pessoas graças ao desenvolvimento de fertilizantes com menor custo. Isso aqui é história da química. Eu, pelo menos, toda vez que eu comento sobre a síntese da amônia, eu conto essa historinha. Isso aqui é muito importante, isso aqui é história da química. Tem aluno que não presta atenção, né, daquela voada, a Ramon está contando umas história boba ali, né? Mas isso aqui é importante. Então, errado é apenas a 2, todas 1, 3 e 4 estão corretas. Beleza. Química básica, né? Introdução ao estudo da química, né? Separação de componentes aí, no caso, tratamento de água, né? Manjadíssimo. Só que a questão misturou outras coisas, tá? Então, esse está em vermelho aqui, eu que anotei, tá? Analise as seguintes afirmações
considerando o processo de tratamento de água e os conceitos relacionados. Sulfato de alumínio é um agente normalmente utilizado como coagulante, auxiliando a remoção física de impurezas presentes na água. Um dos efeitos químicos da aplicação do sulfato de alumínio é a redução do pH da água. O sulfato de alumínio ele é adicionado junto com o hidróxido de cálcio, forma um gel, né, de hidróxido de alumínio e sulfato de cálcio, que forma flóculos. Esses flóculos aderem com as partículas de sujeira, depois decantam, a água é filtrada, adiciona cloro, flúor, corrige pH, reservatório, residência. Então isso aqui é a reação de coagulação, que vai formar os flóculos, floculação, que depois vai decantar a sujeira no fundo. Tá certo. Sulfato de alumínio é ácido, porque é um sal que vem de um ácido forte, né? Ácido sulfúrico, e uma base fraca, hidróxido de alumínio. Então aqui entrou, gente, equilíbrio iônico, tá? Aqui entrou equilíbrio iônico. Hidrólise de sais. Pra você saber que isso aqui, né, é um sal de característica ácida. Fluoretação é efetuada através de composto de flúor. Aplicação no abastecimento contribui para a redução de cáries, beleza? Nem todas as cidades aplicam, viu? Porque algumas cidades a água já tem bastante flúor, então não pode adicionar mais. Decantação e filtração são métodos físicos de separação que ocorrem com misturas heterogêneas, tem tudo bem. Em ambos os métodos é necessário que as substâncias que serão separadas estejam em estados físicos diferentes. Quer dizer, na decantação e na filtração tem que estar em estado físico diferente. Não. Vou dar um exemplo. Decantação de dois líquidos, né, que um não dissolve no outro. Água e gasolina, por exemplo. Água e óleo, água e azeite. Eles estão no mesmo estado físico e decantam, né? Mas denso fica embaixo, a água, o azeite fica em cima. É decantação, certo? No caso aqui, eles estão em estado físico diferente. Mas não é sempre não, tá? Em ambos os métodos é necessário substâncias ter estado físico diferente. Não, existe decantação com substâncias do mesmo estado físico. Então a 3 está errada. Desinfecção etapa, que cloro é o ozônio, pode ser ozônio também. Muito mais raro, viu? É aplicado na água para eliminar micro-organismos causadores de doença. Muito mais raro em estações, tá? Em casa até existem uns aparelhos ozonizadores. Aí você compra, põe lá na sua casa. A correção de pH da água ajuda a prevenir possível corrosão da rede de encanamento, que irá distribuir água tratada. Se a água está básica, é aplicada cal ou carbonato de sódio. Aí não. Cal é hidróxido, né, de cálcio, base. Carbonato de sódio é sal de base forte, né? Base forte com ácido fraco é básica também. Então, se a água está básica, eu não posso adicionar mais base, não. Tá? Então, a 3 e a 5 estão erradas, 1, 2, 4 estão corretas. Esquinos terebintifólios, popularmente conhecido como aroeira, pimenta rosa, tá? Famosa pimenta rosa, certo? É uma planta amplamente utilizada na medicina popular, tratamento de várias doenças, distúrbios respiratórios, micose e candidíase. Durante a realização de um estudo, destinou a determinação da composição química do óleo essencial de esquinos terebintifólios, verificou-se a predominância de compostos monoterpenos, como o alfa-tugeno, o beta-tugeno e o sabineno. Bom, nunca ouviu falar disso. Não interessa, não preocupa com isso não. Óleos essenciais, né? Extraídos aí por destilação, né? Destilação com arraste, né? Extração, né? Melhor dizendo, extração. Né? Você usa o vapor para extrair os óleos essenciais, né? Extrair os óleos essenciais, eles saem no vapor quente. Em um laboratório brasileiro havia uma amostra do óleo essencial de esquinos terebintifólios, mas sem que se soubesse o composto encontrado era qual desses 3 aqui em cima. Para resolver o problema, o professor decidiu tratar a amostra com ozônio. Ozonólise de alquenos. Ozonólise de alquenos. A ozonólise quebra as ligações duplas. Quebra mesmo. A sigma e a pi. Quebra aquela ligação entre os dois carbonos, tá?
Pois a posição da ligação dupla em alcenos pode ser determinada pela análise de produtos formados após o contato desses alcenos com o ozônio. O professor observou que a ozonose dessa amostra resultou na formação de 2 compostos orgânicos como produtos. 2 compostos orgânicos como produtos. Qual era o óleo essencial que conseguiu identificar a marca correta? Gente, olha só. Se eu cortar o ciclo aqui, ó, eu vou abrir o ciclo, mas vai ser uma molécula só. Vai ficar uma ponta aqui, vai ficar uma cetona, aqui vai ficar um aldeído, mas vai ser uma molécula só, porque eles estão unidos por aqui. Mesma coisa aqui, tá vendo? Aquela história, se você quebra um círculo, se você corta um círculo, né, fica uma linha, mas é um pedaço só. Agora aqui não. Se eu corto entre esse carbono e esse carbono aqui, ó, esse aqui vai para o aldeído. Vai dar um aldeído de um carbono, metanol. E esse aqui vai dar uma cetona de cadeia fechada. Lembrando que a ozonólise, a oxidação para em aldeído ou para em cetona, né? Se for carbono primário, aldeído. Se for carbono secundário, cetona. Certo? Então aí vai dar um aldeído, né? Esse um carbono que vai sair aqui, ó, vai dar um aldeído, e esse outro monstrengo que sobrou ali em cima vai dar uma cetona. Então é o sabineno. É o sabineno. Tá certo? É o sabineno. Olha que eu estou observando um detalhe aqui. Estou observando um detalhe aqui. E percebendo um probleminha nessa questão. Porque se eu tivesse a letra B, uma mistura desses dois, também ia dar 2 compostos orgânicos. Também ia dar 2 compostos orgânicos. Tem um probleminha nessa questão, hein? A letra B pode ser resposta. Daria um composto resultante desse alfa-trogênio e um composto resultante desse beta-trogênio. 2 compostos orgânicos. O sabineno e o alfa-trogênio não, porque o sabineno ia dar 2, o alfa-trogênio ia dar 1, então ia dar 3. A letra A daria 3 compostos, mas a letra B e a C dão 2. Existe um probleminha nessa questão, viu? Existe um probleminha. Eu não havia reparado nisso, estou reparando agora. Tá? Mas tem um probleminha aqui. Acho que o pessoal bobeou aí nessa questão, certo? Bom, conteúdos predominantes aí de Química e Biologia nos 5 últimos vestibulares aí da Atenas. Bioquímica, tá? Mas bioquímica, perguntando lá, proteína, enzima, uma coisinha de ácido nucleico, tá? Histologia e fisiologia humanas. Surpreendentemente, botânica e zoologia. Surpreendentemente. Se bem que zoologia geralmente é associada com doença, tá? É associada com verminose ou insetos transmissores de doença, coisa desse tipo. Ecologia, e aqui eu misturei com química ambiental, tá? Porque vem da química aqui, mas mistura com a química ambiental, né? Então, 2 desses tracinhos aqui são química ambiental, tá? Mas ecologia e química ambiental cai bastante. E saúde cai bastante, tá? Então, algumas coisas de zoologia que misturam com a saúde, tá? Coisa desse tipo. O resto você vê que é relativamente pouco, né? Surpreendentemente, tem pouca citologia. Eu tenho sentido falta de perguntar em fermentação, respiração, tá? Até mesmo fotossíntese. Na síntese de proteína, vi uma questãozinha que falava de códon, tá? Mitose e meiose também diretamente senti falta, tá? Aquela parte de fisiologia celular, eu senti falta. Essas duas aqui são mais de morfologia. Genética também relativamente pouco, né?
Química, os assuntos mais cobrados, atomística. Então fique esperto com isso aí, reveja, tá? Distribuição eletrônica, essas coisas, valência, tá? Cátion, ânion, essas coisas, relembrem isso. Porque o Enem cobra quase nada, mas as particulares cobram sempre. Funções inorgânicas cobram com uma certa frequência, vocês viram mesmo aquela equação ali, que a gente tinha que trabalhar com fórmula do cloreto de césio, do ácido sulfúrico, sulfato de césio, né? Reação estequiometria. Isso aqui é o que mais cai em qualquer prova de química, gente. É a base da química, né? Equilíbrio iônico, apareceu um pouquinho, inclusive, nessa prova. Propriedades de introdução, funções orgânicas, ligação sigma, pi, geometria de carbono, classificação de cadeia, essas coisas. Isomeria, mais a isomeria espacial, viu? Reações orgânicas, que é um pouquinho igual essa última questão aí, certo? Mas então é isso, tá? Os assuntos predominantes. Bom, o tema de redação da última prova, sexualização feminina no esporte, desafios a serem rompidos, né? Trabalhar um texto aí de 25 linhas, certo? Semelhante ao texto modelo do Enem, né? Não pode fugir ao tema, toma muito cuidado, não pode desrespeitar direitos humanos, né? Aí tinha os textos motivadores, né? Então falava muito sobre a questão de sexualização, né? De uniforme, né? Uniforme, certo? E algumas atletas então se revoltando com isso, né? Em vez de usar uniforme curtinho, tudo, querendo usar aí, igual a equipe da Alemanha de ginástica, usou uniforme longo, né? Isso aqui estava na prova, tá? Essa imagem, tá certo? E os textos motivadores, aí falando sobre liberdade de escolha de atleta, sexualização da mulher, sexismo, né? Controle de uniforme de atleta, tá certo? E algumas manifestações aí de jogadores a respeito de não se sentir confortável, né, em determinadas roupas e tal, tá certo? Então é interessante a proposta, assim, totalmente inusitada, né? Inusitada. Mas interessante dentro do que se propõe, né? Muito boa a ideia, né? Isso aí poderia ser um tema de Enem aí tranquilamente. Seria assustar muita gente, né? Ia assustar muita gente. Por isso que é importante estar antenado, né? Nessas notícias aí e tudo mais. Outros temas que caíram aí recentemente, que eu peguei das outras provas, né? Em 2018, um tema muito comum nos vestibulares de medicina, tá? Relação médico-paciente, o trabalho do médico, como que o médico deve trabalhar, tá certo? Ou o profissional da área de saúde, nem sempre só o médico, né? Então, olha só que tema interessante. Humanização na relação médico-paciente, importância dessa prática na saúde brasileira, né? Humanizar a relação médico-paciente, né? Interessantíssimo. Aí tem os textos motivadores e tal, né? Autoajuda na atual conjuntura social, né? Tema assim, muito aleatório. Se depender muito aqui dos textos motivadores. Uma discussão que teve em 2020 sobre riqueza, né? Aquele negócio, porque o sujeito lá tem quantos trilhões de dólares, não sei o quê. Se deveria existir limite para a riqueza material de uma pessoa, né? Tema muito interessante, né? Dá para escrever bastante coisa, pegando lá os textos motivadores, né? Aquela história, para que tanto dinheiro, né? Vai levar para outra vida? Como é que é? Aquele esquema de faraó, só falta fazer a pirâmide, né? 2021, em plena pandemia, né? Desafios para a promoção e manutenção da saúde mental dos pais em tempos de pandemia. Interessante, né? Interessante, um tema interessante. É dos pais, né? De quem são pais, né? Sei lá, seu pai mais idoso, seu pai, tá certo? Sua mãe, né?
Mas aí tem os textos motivadores, aí trabalhar em cima de tomar muito cuidado. Para não esquecer de falar dos pais, falar só da pessoa, ir para academia, não sei o que, não sei o que lá mais. Tá? Então era isso aí, gente. Tá? Queria comentar com vocês, preparando vocês aí para essa prova. Tá? Desejar muito sucesso. Tá? E estamos aí, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Tá? Algum problema de questão, qualquer coisa, entre em contato aqui pelo canal mesmo, certo? Para a gente ver se a gente pode ajudar lá em algum questionamento, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas boa prova para vocês, boa preparação. Não se esqueça aí de dar o like, tá? Bater no sininho da notificação, inscrever no canal, que é muito importante para nós e que para o YouTube perceba, né, que o canal está sendo acessado e divulgar isso para um maior número de pessoas, para a gente poder ajudar o maior número de pessoas, que o nosso objetivo é só esse, tá? Um grande abraço para todos, muito obrigado.